José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. A graça é enganadora e a beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios, capítulo 31, versículos 10 e 30. Tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, em 9 de abril de 2014, ata da 51ª sessão extraordinária. Esta era a ata a ser lida, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor deputado primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não constam matérias para o expediente, senhor presidente. Não havendo matéria no expediente, passamos à apresentação de matéria. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Não havendo interesse em apresentação de matéria, tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, pequeno expediente, não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos para o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao senhor deputado primeiro secretário José Geraldo para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, sessão extraordinária número 52, para discussão em plenário no dia 22 de abril de 2014. Processos em 2 turnos de discussão e votação. Processos em primeira fase de discussão e votação. Projeto de resolução número 13. Processo número 156/2014. Autor, mesa diretora. Assunto: altera a resolução número 311, de 25 de março de 2014, que cria comenda de mérito do agronegócio do Tocantins. Com parecer favorável. Está em discussão o projeto de resolução, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão. Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. Projeto de resolução número 14, processo número 157/2014. Autor, mesa diretora. Assunto: dispõe sobre as eleições para o preenchimento dos cargos de governador e vice-governador do Estado do Tocantins, na forma que especifica. Parecer favorável com emenda. Está em discussão o projeto de resolução, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão. Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PL 185, processo número 71/2014. Autor, deputado José Geraldo. Assunto: declara de utilidade pública estadual a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado do Tocantins, localizada nesta capital. Com parecer favorável. Está em discussão a PL, ora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PL 194, processo número 92/2014. Autor, deputado José Geraldo. Assunto: declara de utilidade pública estadual a Associação em Defesa contra a Fome do Tocantins, localizada nesta capital, com parecer favorável. Está em discussão a PL, ora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PL 195, processo número 90/2014, autor deputado Manuel Queiroz. Assunto: concede título de cidadão tocantinense ao senhor Sebastião Paulo Tavares, com parecer favorável. Está em discussão a PL, ora anunciada. Como estão? Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação.
PL 175, processo número 625/2013, autor, deputado Osíris Damaso. Assunto, declara de utilidade pública estadual a Associação de Mulheres Atuantes de Paraíso do Tocantins. Com parecer favorável. Está em discussão a PL ora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, creio como estão. Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PL número 147, processo número 566/2013, autor deputado Toninho Andrade. Assunto, declara patrimônio histórico e cultural do Estado do Tocantins a festa das novenas de Nossa Senhora das Mercês, padroeira de Porto Nacional. Com parecer favorável. Está em discussão a PL ora anunciada. Pela discussão da PL, deputado Ricardo Aires. Senhor presidente, apenas para pedir ao nobre autor que me dê a oportunidade de subscrever o presente projeto. Consulta o deputado Toninho Andrade sobre a solicitação do deputado Ricardo Aires de subscrever o projeto de Vossa Excelência. De acordo, senhor presidente. Peço à assessoria que colha a assinatura do deputado Ricardo Aires no projeto de lei do deputado Toninho Andrade. Eram as matérias. Deliberar. Tem que deliberar. Só deliberar. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. Eram as matérias que constavam para a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, encerra a presente sessão, convocando outra para dentro de 1 minuto. Está encerrada a presente sessão. Declara aberta a presente sessão. Com a palavra o deputado Zé Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Perseverai na oração, velando nela com ação de graças, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra para anunciarmos o ministério de Cristo. Colossenses 4, versículos 2 e 3. Tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Senhor presidente, eu solicito que a ata seja lida na sessão subsequente. Consulta o plenário sobre a deliberação da ata na sessão subsequente. O deputado concordar, queira ficar como estão. Aprovado. Tem a palavra o senhor deputado, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não consta matéria para o expediente, senhor presidente. Não havendo matéria no expediente, passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar o momento oportuno. Com a palavra a deputada Amália Santana. Senhor presidente, apresento um requerimento solicitando a realização da sessão solene em comemoração ao Dia do Enfermeiro, na segunda semana de maio, haja vista que é uma semana de comemoração não somente ao enfermeiro, mas a toda a categoria, ao técnico, ao auxiliar, e é uma equipe que tem muito orgulho de fazer parte. Estou solicitando mais uma vez que esse ano seja realizada novamente a sessão solene em homenagem a essa categoria. Obrigada. Com a palavra a deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, eu quero mais uma vez relatar um fato ocorrido nesse dia importante, que foi após a Assembleia dos Servidores da Educação, o encerramento da greve, uma vitória dessa casa, uma vitória do governador Sandoval Cardoso, que teve a sensibilidade de discutir com o sindicato, também com toda a categoria, e nós recebemos agora à tarde, na sala de reuniões da presidência dessa casa, o Sintete, que após a reunião conosco já emitiu uma nota suspendendo a paralisação. Isso deixou tanto essa casa feliz quanto o governo do Estado e todos os estudantes e profissionais de educação da rede estadual. Então eu quero apenas externar mais uma vez e agradecer aos deputados que colaboraram com essa discussão, aqueles que estiveram presentes com a Comissão de Educação para a elucidação desses problemas. E aí, presidente, eu quero agradecer mais uma vez, Vossa Excelência, nós estaremos votando amanhã a medida provisória, também as alterações discutidas pelo Sintetes e também pela equipe do governo, e eu espero muito que essa mesa diretora possa estar levando adiante essas discussões e a votação dessas matérias. Mas eu, como presidente da Comissão de Educação, fiquei muito satisfeito com o desfecho acontecido hoje
da paralisação que agora foi encerrada da população educacional do Estado de Tocantins. Eu agradeço, presidente, a colaboração de todos os deputados e da compreensão da mesa dessa casa. Deputado Vanderlei, eu parabenizo o trabalho de Vossa Excelência e dos demais deputados que contribuiu para que essa greve pudesse chegar ao fim. E faço um apelo aos nobres deputadas e deputados, para que amanhã possamos, nas sessões pela manhã ainda, reunir as comissões para poder atender o acordo que foi feito do governo e o pessoal do Sintete. Com a palavra, deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, graças a Deus que a paralisação foi suspensa, né? E encerrada praticamente, e que daqui para frente o governo cumpra com a categoria aquilo que não cumpriu, por isso que entrou de greve. Mas assim, eu queria, senhor presidente, fazer aqui, ainda na apresentação de matérias, um requerimento verbal, por enquanto, até amanhã. Isso é o deputado Zé Roberto que vai apresentar. Ficou acordado com o deputado Zé Bonifácio, que não constava na resolução que faz a eleição indireta, para que as pessoas tenham a oportunidade de fazer uma apresentação. Ou seja, aqueles partidos que registrarem suas candidaturas e que se apresente, né? E se apresenta a esta casa. E aí, amanhã, através de um requerimento, mas foi o deputado Zé Roberto que puxou a ideia, e o deputado Zé Bonifácio ainda, em conversa lá nas comissões, nós chegamos a esse entendimento. E eu apresento verbalmente, mas deixando claro que o requerimento é do deputado Zé Roberto, que amanhã deva fazê-lo. E caso não faça, a gente tem que tomar essa atitude, até para que as pessoas tenham o direito garantido de poder se apresentar a esta casa e pedir o voto. São tão poucos eleitores, apenas 24. E aí, essa apresentação é importante. E aí vamos escolher o dia e fica o entendimento desta casa, que seja feita na última sessão ou na véspera da eleição, ou que se reserve o espaço antes da votação para que todos tenham o mesmo tempo que tivemos em 2009, quando o governador Gaguinho, mais o professor Adail e o vereador Joaquim Rocha. Me parece que foram os três que fizeram uso dessa tribuna e falaram. Então, eu deixo apresentado verbalmente, mas dizendo que a autoria é do deputado Zé Roberto. Muito bem, deputado Sargento Aragão. Apresentando o requerimento, obviamente, a gente vai colocar a deliberação do plenário e, sendo aprovado, a gente vai estar acatando. Mas essa mesa já tinha o entendimento de abrir um espaço de 5 minutos para cada candidato a governador ao fazer o uso da tribuna e fazer, assim, as suas colocações e pedir o voto aos eleitores, que são os nobres deputados. Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, eu faço um registro importante do deputado Paulo Roberto nessa sessão de hoje, mas quero também, nós acabamos de receber as matérias ligadas à educação, que nós encaminhamos já para o nosso relator, deputado Amélio Caires, das alterações que serão feitas amanhã. Era só para fazer esse esclarecimento, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Muito bem, deputado. E registro com presença ilustre, aqui na tribuna de honra, nosso grande amigo e deputado Paulo Roberto, que nos prestigia aqui com sua presença. Com a palavra, o deputado Amélio Caires. Senhor presidente, também fazer coro a Vossa Excelência quanto à presença do meu ex-colega, ex-prefeito e ex-deputado, colega duplamente, deputado Paulo Roberto, que se encontra na tribuna de honra, juntamente com o nosso amigo Juvenal Kleiber, ex-colega prefeito. Nós fomos colegas prefeitos, né? Meu colega ex-prefeito, desculpa, ratificando. E ao doutor Juvenal Kleiber, grande amigo. Mas eu entendo, senhor presidente, quanto embora de forma regimental, mas a desnecessidade, não haver necessidade da apresentação dessa emenda. Eu entendo que Vossa Excelência, a casa, a mesa diretora que vai dirigir a sessão, deve sim dar oportunidade a todos os parlamentares, aos candidatos nas eleições, e assim, de forma regimental, poder fazer essa apresentação. Eu entendo que não haja necessidade em relação a isso. Mas também dizer a Vossa Excelência do prazer de estar recebendo aqui o acordo da Comissão de Educação, acordado com a classe, e onde amanhã estaremos cumprindo a nossa parte, amanhã de manhã, na sessão da parte matutina, para nós resolvermos essa situação aqui dos professores que há muito tempo preza
por esse entendimento. E agradeço também ao governador, que teve a disponibilidade de estar recebendo a classe. Portanto, vou acatar e amanhã, na sessão de manhã extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, estaremos incluindo essas emendas. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, registro a presença ilustre do deputado Paulo Roberto, aqui mencionado pelo deputado Amélio Caires, e também do doutor Juvenal Kleber, que nos honra aqui com a sua presença. Com a palavra, o deputado Eduardo Dertins. Senhor presidente, apenas para dar as boas-vindas, registrar a alegria que tem de receber o meu amigo Paulo Roberto. Foi um brilhante deputado, faz muita falta aqui nessa casa, ex-prefeito de Taguatinga, nosso parceiro, nosso companheiro, que nos honra muito, muito mesmo, viu, Paulo? Seja muito bem-vindo na nossa casa, aqui na nossa tribuna de honra. Assim como enaltecer a visita do nosso amigo Juvenal Kleber, doutor Juvenal. Era isso por um momento. Com a palavra, o deputado Vilmar do Detran. Senhor presidente, da mesma forma, gostaria que fosse registrado como visita ilustre a essa casa o ex-deputado Paulo Roberto, que se encontra aqui, e o nosso amigo doutor Juvenal Kleber, que se encontra aqui na tribuna de honra, nos prestigiando nesta tarde. Mais uma vez, registra a presença ilustre do deputado Paulo Roberto e do doutor Juvenal Kleber, mencionado pelo deputado Eduardo do Dertins e Vilmar do Detran. Tem a palavra o deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Não constam matérias em regime de urgência, senhor presidente. Não havendo matérias em regime de urgência, tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Senhor presidente, não há oradores inscritos no pequeno expediente. Não havendo oradores inscritos, passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, sessão extraordinária número 53, para discussão em plenário no dia 22 de abril de 2014. Processos em 2 turnos de discussão e votação. Processos em segunda fase de discussão e votação. Projeto de resolução número 13. Processo número 156, 2014. Autor, mesa diretora. Assunto: altera a resolução número 311, de 25 de março de 2014, que cria a comenda de mérito do agronegócio do Tocantins. Está em discussão o projeto de resolução, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, que ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins promulga a resolução número 313, de 22 de abril de 2014. Projeto de resolução número 14, processo número 157, 2014, autor, mesa diretora. Assunto: dispõe sobre as eleições para o preenchimento dos cargos de governador e vice-governador do Estado do Tocantins, na forma que especifica. Está em discussão o projeto de resolução, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, que ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins promulga a resolução número 314, de 22 de abril de 2014. PL 185, processo número 71, 2014, autor, deputado José Geraldo. Assunto: declara de utilidade pública estadual a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado do Tocantins, localizada nesta capital. Está em discussão a PL ora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, que ficar como estão. Aprovado em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafo. PL 194, processo número 92, 2014, autor, deputado José Geraldo. Assunto: declara de utilidade pública estadual a Associação em Defesa contra a Fome no Tocantins, localizada nesta capital. Está em discussão a PL ora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos.
PL 195, processo número 90/2014, autor, deputado Manuel Queiroz. Assunto: concede título de cidadão tocantinense ao senhor Sebastião Paulo Tavares. Está em discussão a PL hora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos. PL 175, processo número 625/2013, autor, deputado Osíris Damaso. Assunto: declara de utilidade pública estadual a Associação de Mulheres Atuantes de Paraíso do Tocantins. Está em discussão a PL hora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos. PL 147, processo número 566/2013, autor, deputado Toinho Andrade. Assunto: declara patrimônio histórico e cultural do Estado do Tocantins a festa das novenas de Nossa Senhora das Mercês, padroeira de Porto Nacional. Está em discussão a PL hora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos. Eram as matérias que constavam para a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, eu encerro a presente sessão, convocando sessão ordinária para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.